Atualidades, também a quem nos acompanha pelo Facebook. A nossa entrevista de hoje aborda um assunto muito importante que está diretamente ligado também à saúde da população brasileira. Infelizmente, a nível nacional, a gente tem esses dados do Ministério da Saúde que vem apontando para uma queda na cobertura vacinal. E para falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, entrevistamos a coordenadora da sala de vacinas, a Solange Hofstadter, e também a coordenadora da atenção básica aqui em Maravilha, a Richelle Soares. Richelle, bom dia primeiramente, obrigada por participar aqui do Atualidades. Bom dia a todos os ouvintes. Solange, da mesma forma também, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia. Bom, então falando um pouquinho sobre essa questão das vacinas, em Santa Catarina, por exemplo, a gente viveu aí no último ano, no ano passado e neste ano, um surto de sarampo. Também tivemos a nível nacional várias doenças, algumas doenças, né, que acabaram voltando, que eram consideradas erradicadas no país, assim como o sarampo aqui no estado, e que acabaram voltando devido a essa baixa cobertura vacinal, né? As pessoas começaram a se vacinar menos. E para falar um pouquinho sobre isso, começamos então falando com a Richelle. É possível dizer que a população está se vacinando menos, a gente levando em consideração essas doenças que acabaram voltando nos últimos anos, Richelle? Isso mesmo, a população está caindo a cobertura vacinal por alguns motivos, né? Não tem nada comprovado cientificamente que esses sejam os motivos reais, mas o que tudo indica, primeiro esse ano foi a pandemia, né? Mas o principal motivo que acreditamos seja a escolha devido ao acesso à internet. Então, a maioria dos pais estão optando por não vacinar, ou devido ao número grande de vacinas que a gente tem no calendário, eles estão optando em fazer algumas e outras não. E devido a isso está caindo a nossa cobertura vacinal. E levando em conta que o sarampo, como tivemos em Santa Catarina, um surto, mesmo após a doença ter sido já considerada erradicada, assim como outros exemplos no Brasil, talvez a população também tenha deixado de se vacinar por imaginar que aquela doença estava erradicada e aí não precisaria mais se prevenir. É importante alertar que mesmo quando uma doença ela é considerada erradicada, a vacina ela precisa continuar? Justamente por ela estar erradicada é por causa do efeito da vacina, né? Então, devido ao efeito da vacina, que a doença fica erradicada. Se a gente não fizer a vacina, a doença automaticamente vai voltar. Então, é por isso que ela voltou, porque a nossa cobertura está baixando por opção de alguns pais em não fazerem a vacina. Então, automaticamente, a criança não estando imunizada, ela pode contrair a doença, e uma que contrai a doença pode passar para vários contatos pessoais. E a doença erradicada, como é que ela pode voltar? Por uma pessoa que vem de uma outra região, de um outro país e acaba trazendo essa doença? O que aconteceu, os últimos casos que a gente lê é justamente isso. Uma família, enfim, uma pessoa contaminada que estava em outro país, veio para o Ceará, é um caso que a gente tem para citar um exemplo, e contaminou a sala de aula daquela criança que tinha sido transferida. Então, não estava imunizada. Algumas outras crianças naquela sala também não estavam imunizadas, pois os pais não imunizaram, e aí disseminou aquela situação. Que nem o caso, vamos supor, do sarampo, que veio bastante os venezuelanos para o Brasil. Mas a culpa não seria dos venezuelanos. Eles lá, de repente, não fazem essas vacinas. Mas nós aqui não estávamos vacinados. Então, eles vieram com o vírus para cá, nós não tínhamos a proteção, a gente acabou se contaminando. E assim, que nem a questão a importância de continuar com as vacinações. Porque, às vezes, tem aquelas crianças, vamos supor, que não estão ainda na idade de fazer a vacina. Então, elas estão desprotegidas. Então, cabe a nós nos protegermos para protegermos elas também, e às vezes algumas situações que não podem ser aplicadas a vacina, vamos supor, do sarampo, que tem algumas situações específicas. Então, a gente tem que se vacinar para proteger essa pessoa também, né? Porque daí você não vai estar levando o vírus para alguém que, de repente, ainda não tenha recebido a vacina por algum motivo, né? Uma questão de responsabilidade com a própria saúde, também com a saúde do outro, e com o outro também. E Solange, nessa semana, inclusive, o Ministério da Saúde divulgou alguns dados, colocando que aqui no Brasil, neste ano, o índice de vacinação entre as crianças estava apenas em 52%. Esse número ainda deve ser atualizado, né, mas o que a gente tem nesse momento é esse. É um número bastante baixo. Como é que está aqui em Maravilha a cobertura vacinal neste ano, quando a gente fala do público infantil?
Isso, então, aqui em Maravilha, a gente está com em torno de 65% das crianças, né, que é até 1 ano. Comparado com o ano passado, ela está baixa, né? Devido, então, à pandemia, a gente acredita também, e a gente agora vai tentar fazer com a retomada, então, de alguns os postos de novo funcionar, dos agentes de saúde também, indo nas casas, a gente vai tentar resgatar essas crianças, então, para levantar essa cobertura. Mas, comparado ao ano passado, ela está baixa. Significa que o restante, né, um pouco menos de 40%, não está com o calendário vacinal em dia, entre as crianças aqui de Maravilha. Isso. Tem, assim, a gente tem muitas situações de crianças bem atrasadas, que os pais não vêm para a sala de vacinas, não sei se somente pelo motivo da pandemia, ou se teve algum outro problema, só que eles também não vêm nos procurar para expor isso também, né, para a gente tentar ajudar. Então, a gente espera que esses também agora, durante ainda esse período desse ano, compareçam para a gente poder não só elevar a nossa taxa, mas também imunizar essas crianças, né? Que é o mais importante, né? E quando se fala do público adulto, né? Os adultos também têm que manter a sua caderneta de vacinação em dia, né? E quando se fala dos adultos aqui em Maravilha, como é que está essa cobertura vacinal? A gente não tem um acesso à cobertura dos adultos. Mas, assim, a procura, nesse momento, ela está um pouquinho menos do que sempre era. Mas eles estão vindo, principalmente, agora as empresas também são umas aliadas nossas, porque as empresas também estão solicitando as vacinas para poder assumir o cargo. Então, eles estão vindo bastante também para a sala de vacinas para isso. Mas muitos que às vezes não viriam, agora por causa do emprego, eles vêm. Mas não seria o correto, teria que estar tudo em dia, né? Mas a gente espera, então, que também isso agora comece a mudar e até, assim, a gente tem todos os cuidados na sala de vacinas, né, para proteção das pessoas e a nós também. Então, podem ficar bem tranquilos e quem precisar, vem até a sala, mesmo que não tenha nada para fazer. Vem, a gente confere as carteirinhas e diz que está tudo ok, pelo menos eles ficam mais tranquilos também, né. E quando se fala de manter esse calendário vacinal em dia, quais que são as principais vacinas, tanto para as crianças como para os adultos, que o pessoal deve prestar atenção? Que nem as crianças até 1 ano e 3 meses, eles têm BCG, têm hepatite, tem a penta, tem a polio, tem a rotavírus, tem a pneumo 10, tem a meningite C, tem a febre amarela, a tríplice viral, varicela, tetraviral. Então, são vacinas super importantes. Para os adultos, tem a febre amarela, tem a tríplice viral também, que é a que contém o sarampo, cachumba e rubéola. Tem a do tétano também, tem as hepatites, né? Então, também são vacinas bem importantes para a fase adulta. E as campanhas da gripe, né, para as faixas etárias também, que entram, né, nessas faixas etárias. E essas vacinas previnem contra doenças graves, que podem, inclusive, levar a pessoa a óbito, né? Sim, todas as vacinas, elas são muito importantes. Por mais simples que a pessoa ache que seja, mas elas são muito importantes e elas podem, sim, levar a óbito ou deixar sequelas irreversíveis para o resto da vida, né? Então, são super importantes. E lembrando que todas essas que você citou, elas são disponibilizadas pelo SUS. Sim, a gente tem todas elas disponíveis pelo SUS, são em torno de 18 vacinas, então, e daí cada vacina tem várias doses a ser aplicadas, né? E também a gente tem vacinas especiais, que são para casos especiais, que a gente faz o pedido, e daí, dependendo de cada doença, tem uma vacina especial que também a gente aplica ali na sala, também sem custo nenhum. E reforçando um pouco essa questão da pandemia, falando também um pouquinho agora com a Richelle, de como que a pandemia pode ter afetado as pessoas, talvez ficaram um pouco mais de medo de procurar neste ano a sala de vacinas, por essa questão do isolamento, da contaminação. Então, a pandemia começou na metade do mês de março, né? E desde então a gente teve, inclusive, os nossos funcionários, as agentes de saúde, que são os nossos aliados em relação a calendário vacinal, a orientação de cada família, o boca a boca, ir na casa da família, conferir a caderneta. Então, esse serviço delas foi transferido para dentro de casa e somente através do WhatsApp. Então, um dos nossos fatores principais foi a ausência da visita do agente de saúde, pois ele estava proibido de ir nas casas devido ao Covid-19, né? Então, ele fazia a orientação através do WhatsApp. Então, eu acredito que uma das partes principais dessa ausência vacinal tenha sido a falta dos agentes de saúde na realização da visita domiciliar.
E aí acreditamos que essa pandemia, sim, é um dos principais fatores para ter diminuído. E quando se fala do atendimento lá na sala de vacinas, que é na unidade do bairro Floresta, o que mudou neste período de pandemia? Sim, então, desde o mês de março até o final do mês de agosto, somente a sala de vacina estava funcionando no posto do Floresta. A gente priorizou que somente a sala de vacina funcionasse lá para evitar a contaminação. Então, lá só buscava atendimento as pessoas que realmente precisavam de vacina. Os demais atendimentos ficaram alocados em outras unidades de saúde. Somente agora, no mês de setembro, que a gente retomou as atividades com médico, enfermagem, etc., lá na unidade. E também a gente fez vários horários diferenciados. Além dos horários diferenciados de sábado, horários noturnos, a gente também disponibilizou no início da campanha da gripe, na média de 3 carros por dia fazendo vacina nos domicílios para as pessoas acima de 60 anos e para alguma outra patologia ou deficiência que não podia sair de casa. Então, a gente usou de vários meios para conseguir atingir o calendário vacinal e a meta estipulada pelo Ministério da Saúde. E isso, de fato, deu resultado? A Solange também, que fica lá na sala de vacinas, né? Se percebeu que diminuiu a movimentação lá? Da campanha da gripe, foi bem bom essa parte de disponibilizar os carros para ir fazer na casa e tal, os profissionais, porque daí não deu tanto movimento, tanto acúmulo de pessoas lá, né? E até os pais também, muitos elogiaram isso, porque daí às vezes eles iam lá para vacinar as rotinas das crianças, não tinha aquele acúmulo de gente, né, de pessoas lá para ficar esperando, então eles ficaram bem contentes com essa parte. Só que também, devido a, às vezes, não estar funcionando o posto de saúde para atendimento médico, dentista, alguns pais achavam, então, que não tinha nem sala de vacinas, né? Mas, em nenhum momento, a sala de vacinas ficou fechada. Então, a gente trabalhou normal durante todo esse período com o atendimento normal das vacinas, né? E lembrando, então, né, para a gente finalizar, que quem está com a vacinação atrasada, seja adulto ou os pais que tenham crianças, que procurem, então, a sala de vacinas. Isso, pode estar procurando a sala de vacinas, a gente está atendendo normal, das 7h30 às 11h30 e das 13 às 17h, de segunda a sexta. A gente toma todos os cuidados que são precisos, né, para não contaminar, bem tranquilos, assim. Então, eles podem estar procurando. Principalmente, dão uma olhadinha na carteirinha de vacina, porque toda vez que a criança vem na sala de vacinas, a gente aplica as vacinas e apraza a próxima a vir. Então, sempre vai estar anotado a lápis na carteirinha o dia que tem que voltar. Tem sempre um número de telefone também na carteirinha, que eles podem estar entrando em contato. Até a gente pede para, antes deles irem na sala, dão uma ligadinha, quem consegue, para ter certeza que tem aquela vacina. Porque como a gente tem, às vezes, falta de algumas vacinas, e a gente sempre recebe do dia 10 ao dia 15 do mês, né, de cada mês, as vacinas de Chapecó. Então, se caso não tem naquele dia, a gente vai poder dizer, vem tal dia, que daí a pessoa também não perde a viagem, né, e também não vai estar indo num local sem conseguir fazer a vacinação, tá? Mas a gente está disponível lá, podem estar entrando em contato ou nos procurando pessoalmente lá. Solange, obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês. E a gente faz um apelo que procurem e vamos ver se a gente consegue alterar mais essa cobertura vacinal. Richelle, da mesma forma, obrigada pela participação. Obrigada a vocês. Essa foi a nossa entrevista de hoje, então, analisando a cobertura vacinal aqui em Maravilha, que neste ano, a exemplo do cenário nacional, também está um pouco abaixo do esperado. Gilmar. Obrigado, Karine. 24 graus a temperatura em Maravilha, agora são 10 horas e 32 minutos. Você sabia que a beterraba é excelente para a limpeza do fígado, do intestino e do sistema digestivo? Pois é, ela é rica em biotina, uma vitamina que desempenha um papel importante na metabolização de carboidratos, proteínas e gorduras. Alimentação saudável. Melhor qualidade de vida para você. Estamos apresentando Atualidades. Hoje no Amauri Supermercado, quinta dos centavos. Diversos produtos a 99 centavos. Coxinha, risoles, bolinho de